Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os desafios das pessoas com deficiência no Brasil. Segundo dados do IBGE, os brasileiros que possuem algum tipo de deficiência somam na nossa sociedade o equivalente a 17 milhões e 300 mil pessoas. Em porcentagem, isso representa 8,4% da população brasileira. Mas quais são os desafios diários que as pessoas com deficiência enfrentam? Quais políticas públicas existem, aliás, no nosso país? Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui hoje no Observações a equipe da APAE de Itaúna. Por isso, nós vamos dividir o nosso programa em duas partes. A primeira, eu recebo aqui a Viviane, ela que é psicóloga da APAE e também gerente, vai falar para a gente sobre os aspectos gerais aí que os deficientes, as pessoas com deficiência enfrentam no nosso dia a dia, e daqui a pouco também a gente recebe a superintendente da APAE aqui de Itaúna, a Georgia Mendonça. Bom, Viviane, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, e eu começo o nosso programa justamente perguntando isso, né? Como que você avalia o cenário, principalmente esse que eu trouxe aqui, né? São mais de 17 milhões de pessoas aí com algum tipo de deficiência no Brasil, seja intelectual, seja múltipla, seja física, né? Então, como que você percebe hoje em dia como que é a vida dessas pessoas na nossa sociedade? Boa noite, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui representando a APAE de Itaúna. Apesar de termos alguns avanços, né, no Brasil nas últimas décadas, a pessoa com deficiência ainda encontra muitas barreiras para ter sua participação plena e efetiva na sociedade. Essas barreiras, elas são tanto estruturais, né, tanto físicas, encontradas na dificuldade ou mesmo impedimento de acesso a locais, né, que são de direito dessas pessoas estarem, permanecerem. São barreiras atitudinais, que são atitudes e comportamentos, né, de outras pessoas que podem, de fato, impedir a efetiva participação na sociedade. E barreiras comunicacionais, visto que muitas vezes elas vão se comunicar de formas diferentes, ou às vezes não tem a comunicação verbal, e principalmente no caso dos deficientes auditivos, dos autistas não verbais que utilizam outras formas de comunicação, isso pode ser um dificultador na vida deles, visto que nem todas as pessoas compreendem essa maneira de se comunicar. Agora, Viviane, quais são os principais tipos de demandas, né, que as pessoas com deficiência hoje têm? A pessoa com deficiência, ela apresenta diversas demandas em diversas áreas, né, da vida, tanto nas áreas educacionais, na assistência social e demandas na área da saúde. Por isso que é muito importante uma equipe multidisciplinar para que o atendimento à pessoa com deficiência seja ofertado da melhor maneira possível. Então, a gente conta com atendimentos na área da nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, musicoterapia, neurologia, né, neuropediatria também, para que as pessoas, os usuários da nossa associação possam ser assistidos da melhor forma possível. Agora, para que a gente possa entender também desde o começo, né, porque para a gente falar da pessoa com deficiência, a gente também tem que falar da associação que presta, né, os serviços aí a esse público na nossa sociedade. Então, como que o Instituto Santa Mônica, que é a APAE daqui de Itaúna, né, para quem não sabe, surgiu de que maneira lá em 1970 e como que tem contribuído aí com os pais e também usuários da associação durante todo esse tempo? A APAE de Itaúna surgiu, né, como você disse, em 1970, foi fundada por uma educadora, Celina, que é mãe de uma pessoa, né, era mãe de uma pessoa com deficiência, e uma figura importante na luta, né, pelos direitos da pessoa com deficiência. Em todos os ciclos da vida, né, desde a infância, desde quando o bebezinho nasce nos primeiros dias de vida, até o envelhecimento, até o idoso, né, passando por todos os ciclos da vida da pessoa. Bom, em relação aos serviços, né, o que hoje é ofertado pela APAE? Porque a gente sabe que é um leque muito grande que vocês ofertam aí, né, aos deficientes. Isso. Dentro dos 3 eixos de atuação, existem vários projetos que visam contemplar o usuário da associação e também seus familiares. Então, temos a escola especial que funciona, né, na associação, que recebe alunos desde o ensino infantil. Temos o eixo da assistência social, onde funciona o centro-dia, onde os usuários acima de 16 anos podem frequentar e se capacitar, né, para as atividades de vida diárias, atividades de vida prática, assim como a inclusão no mercado de trabalho. A APAE de Itaúna também coordena 2 casas-lares, tanto a masculina quanto a feminina, onde os usuários frequentam, né, e ficam sob tutela.
E temos o serviço da saúde, onde são prestados diversos projetos. Temos projetos de plantão psicológico para atender os familiares que também precisam, projeto de intervenção parental, a fim de capacitar os pais a colocar a intervenção em prática e potencializar essa intervenção com as crianças em ambiente domiciliar, projeto Movimente-se, né, que busca ofertar um espaço de relaxamento, lazer e atividade física para o cuidador da pessoa com deficiência, que muitas vezes tem a vida muito afetada e muito impactada também ao receber esse diagnóstico. Então, a APAI ela atua em diversas frentes de trabalho, buscando oferecer um cuidado integral e integrado à pessoa e sua família. Agora, atualmente, né, quantos usuários vocês atendem na APAI daqui de Itaúna? São pessoas somente aqui da cidade? Vocês atendem da região também? Como que funciona? Atualmente, a APAI de Itaúna atende uma média de 500 usuários por mês, nesses 3 eixos de atuação, desde neonato, desde bebezinhos, como eu te expliquei, até 100 anos, digamos assim. A APAI atende tanto os usuários de Itaúna como Itatiaia-Sul, que é a microrregião que é atendida e contemplada também por nós. Agora, Viviane, como que é o financiamento, né? Porque a gente sabe que todos esses serviços que são prestados pela APAI, eles são financiados, né, na maioria das vezes aí pelo SUS ou então por emendas parlamentares, enfim, tem também os doadores, né, os benfeitores que contribuem com a APAI. Então, como que é o financiamento disso tudo? A APAI de Itaúna, ela conta, né, todas as APAIs, na verdade, elas contam com diversos tipos de financiamento. Então, tanto as doações espontâneas, que são feitas pela sociedade em geral, as emendas parlamentares, como você mesmo citou, programas de financiamento do governo, o Fundo Nacional da Educação, né, o Fundeb, são diversas frentes de atuação, de renda, né, que ajudam e custeiam o serviço da APAI. Agora, Viviane, a gente percebe também em relação à importância da APAI a questão socioemocional que vocês trabalham com os alunos, né? Porque ali quando a gente fala de uma associação, o próprio nome fala, né, de pais e amigos dos excepcionais, é justamente isso, né, que dá uma contribuição, ou seja, o que a gente tanto fala hoje em dia em rede de apoio, é uma rede de apoio ali também a todos esses usuários, porque eu imagino que não seja fácil ali receber um diagnóstico, né, os pais ali tendo uma expectativa do filho, né, ser totalmente saudável e vem com algum tipo de especialidade. Então, é importante também essa rede de apoio nessas horas, né? É fundamental, né? A família precisa ser acolhida nesse momento que muitas vezes é um momento de fragilidade, de enfrentamento. Então, é importante e indispensável que essa família também seja acolhida, que seja realizado um trabalho com ela, a fim de que ela possa passar, né, por esse processo de diagnóstico e de intervenção da melhor maneira possível. Agora, eu gostaria que você fizesse um panorama, por exemplo, a gente sabe que a APAI daqui de Itaúna tem, se eu não me engano, 54 anos aí, né, se a gente for colocar anos 70, então assim, são 54 anos. E antigamente as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas ficavam mais à margem da sociedade e tudo mais. Então a gente vê que a APAI hoje ela tem um papel muito importante ao longo desses anos. Mas como que era antigamente? Como que essas pessoas eram tratadas para que o nosso público possa lembrar ou então saber, né, as novas gerações? Sim, se a gente for pensar em uma linha histórica, né, até poucos anos atrás, as pessoas com alguma deficiência estavam muitas vezes institucionalizadas, né, de fato privadas de liberdade em instituições, em manicômios, o que hoje a gente não tem mais. Mas não significa que essas prisões elas acabaram, né? Eu acho que muda-se o formato. É muito importante seguir lutando pela causa, seguir lutando de fato pela inclusão da pessoa com deficiência, porque muitas vezes ainda não é comum ver as pessoas incluídas, né? Frequentando espaços, ocupando lugares. Então é uma luta que a gente já teve alguns avanços, mas é fundamental, né, trazer essa pauta, trazer essa elaboração de conteúdos, principalmente na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que é uma semana voltada a trazer essa visibilidade para que mais melhorias, mais políticas públicas possam ser adotadas e executadas a fim de trazer, de fato, uma igualdade de direito para as pessoas. Mas em relação, quando você fala, por exemplo, em igualdade de direitos, né, a gente sabe que no passado essas pessoas ficavam muito à margem da sociedade, né, os diagnósticos eram feitos de qualquer maneira, né, por exemplo, o autista que era diagnosticado, nem era diagnosticado com isso antigamente, sim, né, sim. Então a gente também vê um avanço nas qualificações das deficiências hoje em dia. Como que você percebe isso? Sim, eu acho que com
com a digitalização do mundo, né, com o acesso à informação, eu acho que as pessoas, os familiares tiveram a oportunidade de compreender melhor, estudar, entender sobre as temáticas e buscar o apoio necessário, buscar a ajuda necessária. O autismo, ele é novo, digamos assim, né? Se a gente for pensar em outros transtornos, em outras deficiências que já eram identificadas há mais tempo, a gente percebe que ainda temos muito a aprender, ainda temos muito a avançar em relação ao conhecimento. Mas hoje essa divulgação, ela acontece de forma mais rápida, mais corriqueira. Eu acho que o fato das famílias terem informações a respeito do que é esperado em relação ao desenvolvimento da criança nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, facilita na observação dos primeiros sinais. E quanto mais cedo esses sinais eles são percebidos, isso potencializa a intervenção e o prognóstico da pessoa na vida adulta. Então, os primeiros sinais de atraso no desenvolvimento, os primeiros sinais de que não está correndo tudo bem com o desenvolvimento daquela criança, é fundamental procurar uma ajuda especializada, uma ajuda médica, uma ajuda de uma equipe multidisciplinar que esteja capacitada a realizar esse diagnóstico, para que a intervenção seja feita da melhor forma possível e em tempo hábil. Agora, segundo o IBGE, como eu disse no início do nosso programa, são mais de 17 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Na sua opinião, esse número ele é subnotificado? Por que eu pergunto isso? Porque a gente tem percebido que ao longo dos anos, como vão se descobrindo novos transtornos, novos tipos de deficiência, às vezes as pessoas podem, por exemplo, ter um autismo e nunca ouviram falar que tinha isso, ou então nunca conseguiram identificar esses sintomas. Então, na sua opinião, esse número ele pode estar subnotificado e tende a crescer aí nos próximos anos? Eu acredito que sim. A gente percebe hoje, né, às vezes, depois do diagnóstico da criança, algum membro familiar, ou pai, ou a mãe também pode vir a descobrir esse diagnóstico. O diagnóstico, ele é muito importante, mas ele não é um destino, né? É importante a gente ter o diagnóstico para saber como intervir da melhor forma e não parar por aí, porque ele não é uma sentença, né? Então, eu acho que com o advento da informação, as pessoas vão vir a estar mais a procurar de forma efetiva serviços que estejam especializados a auxiliá-las. Ok, Liviane, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Vovó, que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui para vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder um tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho.
Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios das pessoas com deficiência no Brasil. Bom, Viviane, agora a gente vai falar justamente da deficiência em si, né? Por mais que a gente tenha começado a falar do assunto no primeiro bloco, a gente vai invadir agora, se é que a gente pode falar isso, né? Invadir um tema muito melindroso, que é em relação à família, né? Do tratamento que é dado ao deficiente, porque como a gente começou a pincelar no primeiro bloco, ao receber um diagnóstico não é fácil, né? Você criou uma expectativa ali, às vezes você já descobre no útero, né? Nos ultrassons ali no pré-natal, que tem algo de errado, que tem algo diferente, né? Do que você tinha aquela expectativa. Então hoje, como que a APAI acolhe essa família que já chega com esse diagnóstico, que já chega imaginando que vai ser muito difícil? Porque, claro, é difícil, a gente não vai ser hipócrita de falar que é algo fácil de lidar, mas não é o fim do mundo, né? Sim, com certeza. Receber um diagnóstico, ele pode mexer com toda a estrutura familiar. E muitos sentimentos, eles são envolvidos em relação, né? Porque, como você mesmo disse, existe uma expectativa em relação a esse filho que vai chegar, em relação, né, a essa criança que vai nascer. E ao se deparar com uma deficiência, muitas vezes a gente ainda não tem informação do o que pode vir a acarretar, qual que é essa sintomatologia, quais que são os impactos, né, efetivos na vida, no desenvolvimento da criança, da adolescência e na vida adulta também. Então é muito importante que a família seja amparada nesse momento, amparada psicologicamente, amparada pelos profissionais que irão conduzir o tratamento da criança, a fim de que ela possa se fortalecer para enfrentar os desafios que vão surgir, porque a gente sabe que existem desafios, né? E possa, de fato, incluir, né, a criança ali e trazer melhor qualidade de vida para a família e para a criança. Agora, em relação à sociedade, você acha que a gente ainda precisa caminhar muito ainda? Porque, por mais que a gente fale que tem acessibilidade, né, o que eu vejo mais, e assim, o público, não sei se vai concordar comigo, mas nas andanças que a gente vai vendo no dia a dia, a gente percebe que
Há muitas políticas, por exemplo, a questão das filas, né, de ter prioridade e tudo mais, mas a gente não vê uma efetividade. Por exemplo, a gente não vê muitas pessoas com deficiência em eventos sociais, a gente não vê, por exemplo, às vezes tem uma festinha de criança, é raríssimo você ver crianças com deficiência por ali, ou até mesmo adultos, né, que têm algum tipo de deficiência ou que ganharam algum tipo de deficiência, perderam uma perna, né, algum acidente que tenham tido aí ao longo da vida. Então, a sociedade hoje, por mais que a gente fale que antigamente deixava à margem, hoje eu acho que não é muito diferente. Ou estou errado? Não, infelizmente não, né? Eu acho que a gente já avançou, mas ainda tem muito o que fazer. É muito difícil você ver a participação plena e efetiva em igualdade de direito das pessoas com deficiência na sociedade. Muitas vezes as barreiras atitudinais, o próprio preconceito, né? É preciso conhecer para atuar. Então, quando você não conhece, quando as pessoas, de forma geral, não conhecem, não sabem do que se trata, não sabem o que esperar, elas podem se assustar e agir de forma inadequada, no sentido de não convidar, não querer estar perto, não querer que os filhos, né, convivam com uma pessoa com deficiência, o que é muito prejudicial, né? Porque é importante que as crianças tenham a oportunidade de conhecer o diferente, de lidar e de aprender que cada um merece respeito e dignidade, independente, né, de ter alguma deficiência ou não. Então, eu acho que ainda temos um longo caminho para percorrer enquanto sociedade. Agora, Viviane, como psicóloga, né, qual que é o respaldo em relação à saúde mental, principalmente no desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência? Porque quando a gente fala respaldo psicossocial, principalmente daquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, mas também aquelas que têm o intelecto também com algum tipo de deficiência. Eu acho que a saúde mental é um tema que merece muito destaque quando a gente trata da pessoa com deficiência, porque estudos apontam que as pessoas com deficiência elas estão mais propensas a sofrer com outros tipos de transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade, uma vez que elas são privadas de direitos básicos no dia a dia, como o acesso ao direito de ir e vir, como a dificuldade na comunicação, a falta de políticas públicas que integrem, né, o atendimento específico que elas precisam. Então, se uma pessoa ela não consegue ter direitos básicos, né, de fato, isso pode ser uma situação que vai potencializar angústias, potencializar sentimentos que podem vir a desenvolver outro tipo de transtorno mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente tratar da autogestão e da autodefesa, que é ver e perceber a pessoa com deficiência como uma pessoa que deseja, que tem suas preferências, que tem os seus gostos, que tem as coisas que ela não gosta de fazer, e não fazer as coisas por ela, no sentido de, dentro das limitações, né, físicas ou intelectuais, o que essa pessoa é capaz de responder, o que essa pessoa é capaz de escolher, de nos dizer e de trazer aquilo que de fato é significativo e é importante para ela de fato ser vista. Porque muitas vezes a gente percebe a pessoa com deficiência infantilizada ou às vezes até privada de poder fazer algo que ela consegue sozinha por subentender-se que ela não tem essa capacidade. Então é um assunto muito importante e que deve ser trabalhado devido ao risco mesmo que eles têm, né, e estão expostos de vir a desenvolver transtornos mentais. É a questão do capacitismo, né? Tem um vídeo da Regina Casé que ela fala justamente isso, né? A filha dela tem uma surdez aí crônica, né? E muitas pessoas às vezes se viram para a Regina ao invés de conversar com a própria filha dela por imaginar que ela não esteja entendendo. E a Regina, num vídeo desse, falou: pode falar com ela mesma que ela sabe responder. Ou seja, as pessoas às vezes fazem sem ver, né? Fazem aquilo como se fosse algo natural, como se se aquela pessoa não tivesse uma autonomia para poder ser quem ela é. Isso, subentende-se incapacidade, né? Já acredita-se que eles não são capazes, então vamos fazer por eles. Quando na verdade é o contrário. A gente precisa estimular que eles tenham autonomia para que dentro das limitações que eles apresentam, eles consigam, né, desenvolver a independência e executar ali suas tarefas, as atividades, colocar o que eles são, né, para os outros, assim. Agora, Viviane, em relação a quando a pessoa adquire uma deficiência,
Por exemplo, sofreu um acidente de carro ou moto, perdeu uma perna, ou então tem que perder um braço, tem que reaprender a usar o outro braço, a outra mão, ou seja, refazer toda uma dinâmica ali, colocar barras no banheiro em casa, se tiver de cadeira de roda, colocar rampa. Como que você percebe também as pessoas que adquirem algum tipo de deficiência? Elas chegam na APAE muito estigmatizadas, ou seja, já chegam aí com todos os preconceitos, achando que a vida acabou. E como que você percebe também que é o apoio a essas pessoas que a partir do momento precisa reaprender a viver, porque já não tem mais a realidade que era antes daquele acontecido? A experiência da deficiência adquirida também traz muito impacto, né? Muitas vezes essa pessoa ela pode ficar incapacitada para trabalhar por um momento, né? Para lidar com o novo formato, com as novas exigências que a vida vai apresentar. Pode ter uma depressão. Exatamente. E aqui na APAE de Itaúna a gente não atende especificamente esse público, né? A gente atende a deficiência intelectual e múltipla e o transtorno do espectro autista associado à deficiência intelectual. Esses casos de deficiência adquirida, eles são encaminhados para reabilitação no SER, em Pará de Minas, e eles são regulados pelo município. Então, é o município que faz esse encaminhamento entre as regulações municipais. Bom, Viviane, a gente está chegando na segunda parte, né, do nosso programa, ou seja, que a gente está aqui com você, está terminando, e a gente está na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para você, o que esse movimento representa e qual que é a importância dele, aí, principalmente para a APAE, mas sobretudo aí para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial? A Semana Nacional ela é comemorada anualmente, né, do dia 21 ao dia 28. Ela é extremamente importante para que a gente lance luz sobre a causa, que a gente traga visibilidade para a luta da pessoa com deficiência, para a necessidade de políticas públicas que compreendam e atendam de forma digna, né, as pessoas e os seus familiares. A gente lutou muito tempo por igualdade, mas eu acho que a Semana da Deficiência, nesse ano, ela traz para a gente a necessidade de lutar por equidade, porque a igualdade ela nos mostra que todos são iguais e devem ter os mesmos acessos aos direitos. A equidade ela nos coloca no parâmetro de que as pessoas têm necessidades diferentes e cada um tem o direito de ter uma participação plena e efetiva, né, a partir do seu ponto de partida, uma vez que nem todos partem da mesma linha de partida, né? Então, eu acho que essa semana ela é extremamente importante para a associação, para a comunidade de forma geral, para trazer esse assunto em discussão e trazer visibilidade para a luta da pessoa com deficiência e sua família. Bom, e para aquela pessoa que está nos assistindo aí, qual que é a sua mensagem especial, qual que é a sua consideração final em relação à pessoa com deficiência, mas sobretudo essa acessibilidade que precisa ter mais, essa conscientização de inclusão desse público no nosso meio no dia a dia? Eu acho que é preciso se permitir estar com eles, se aproximar deles, porque eles têm muito a nos ensinar, né? A pessoa com deficiência, a deficiência ela é uma das coisas, uma das características, digamos assim, mas ela é uma pessoa igual a mim e você. Ela tem desejos, ela quer trabalhar, ela quer se desenvolver, ela quer namorar, né? Ela pode querer várias coisas e com os apoios necessários, a gente pode promover uma participação plena e efetiva. Então, eu acho que é preciso permitir, né? Deixar cair por terra os preconceitos, os estigmas sociais e, de fato, se aproximar para que a gente conheça e entenda que não há nenhum bicho de 7 cabeças. Tá certo, então, Viviane, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Bom, e Observações não termina, viu, gente? No próximo bloco, né, a gente vai para a segunda parte do nosso programa. Eu recebo aqui a Georgia Mendonça, ela que é superintendente aí da APAE, vai continuar falando pra gente sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e, claro, sobre os desafios desse público aqui no Brasil. Não sai daí, Observações volta já já. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reorb realiza todo o processo.
desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas REURB. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Estamos de volta com observações que hoje fala sobre os desafios das pessoas com deficiência no Brasil. Isso porque nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Bom, e depois de conversar aí com a Viviane, né, que é psicóloga e gerente da saúde da APAI, a gente recebe agora a superintendente da APAI de Itaúna, Georgia Mendonça. Bom, Georgia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E primeiro, né, eu queria saber de você como é representar a APAI, né? Você que já está aí há 14 anos, né, nessa luta. Por que é luta? Porque manter uma associação, uma entidade como essa, sem fins lucrativos, não é nada fácil, né? Eu agradeço, Henrique, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre essa causa. E quando você me pergunta como é representar a APAI, é a primeira palavra que me vem à cabeça: luta. É luta, é resiliência, é amor demais. Eu emociono porque, assim, é uma causa da minha alma mesmo, que eu fui chamada pelo meu filho. Eu tenho um filho que tem 17 anos, ele chama André, e ele nasceu normal, assim, o desenvolvimento dele foi normal até o 2º mês, e a partir do 2º mês ele começou a apresentar um atraso no desenvolvimento. E a partir dali começou a nossa busca por um diagnóstico. Então, quem me levou para a APAI foi meu filho. Então, eu cheguei na APAI buscando apoio e 1 ano depois eu estava participando da diretoria da associação. E me envolvi, assim, por amor mesmo à causa, sabe? Agora eu vou te fazer uma pergunta, já que você trouxe esse caso para a gente. Se não fosse a APAI, como que você ficaria? Nossa, bateu fundo agora. Olha, antes de conhecer a APAI, eu já buscava, né, os atendimentos para o meu filho, porque nós morávamos em outra cidade, eu sou daqui de Itaúna. E o sentimento que eu tive quando eu conheci a APAI, a minha mãe é professora, ela já aposentou, e ela que me falou: Georgia, vai na APAI, leva o André na APAI. E assim, no momento que eu conheci a APAI, pude conviver com outras mães, outras pessoas, eu me senti tão amparada, porque até então o meu sentimento é assim: nossa, será que só eu tenho um filho com deficiência? E era um sentimento, porque na minha família não tinha pessoas com deficiência, eu não tinha esse convívio, né? Então, assim, quando eu cheguei na APAI, para mim, eu falei assim: gente, agora eu me encontrei, agora eu estou no lugar certo. E é muito mais do que um atendimento que eles precisam do atendimento, né, do atendimento especializado, é importante. Mas para mim, como mãe, foi saber que eu não estava sozinha, sabe? Que eu tinha outras mães passando por situações semelhantes a mim, assim, essa identificação mesmo. Isso para mim foi importante naquele momento, quando eu cheguei na APAI. Bom, e aí no caso, Georgia, nós
estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É uma lei federal, né, que foi aí implantada pelo saudoso deputado federal Eduardo Barbosa, que nos deixou aí no último ano, né, em 2023. Qual que é a importância, né, dessa semana, você então representando a APAI, mas também como mãe de uma pessoa que tem deficiência, qual que é a importância, né, de um movimento como esse, que traz sobretudo a importância desse público, né, de mostrar que eles estão na sociedade, são ativos, precisam de atenção, mas sobretudo também para conscientizar a população da existência desse público? Sim, é um momento que os holofotes estão voltados para as APAIs, né? Nós somos mais de 2.000 APAIs pelo Brasil. Então, a gente faz um movimento gigante. E o objetivo é esse, é dar visibilidade à pessoa com deficiência. E o tema desse ano, assim, ele nos tocou muito porque nossa história, quem somos e o que fazemos. Quando a gente olha para a história do movimento das APAIs, lá atrás, há 70 anos, quando as primeiras mães, pais, os amigos, né, que a gente chamava amigos, aquelas pessoas profissionais que ajudaram também lá no movimento, quando eles chegaram a montar as primeiras APAIs, né, no Brasil, as pessoas com deficiência eram muito excluídas mesmo da sociedade, né? Hoje, exatamente assim, não tinha políticas públicas que contemplassem, não tinham acesso à educação, à saúde, elas ficavam quase que escondidas mesmo, né? Então, quando começou esse movimento há 70 anos atrás, e eles começaram a pessoa com deficiência começou a existir, né? Porque antes era difícil. Eu lembro que a minha mãe conta que ela tinha uma tia com deficiência. Ela ficava trancada em casa, né? Eles não saíam. Então, esse movimento que começou, a primeira APAI no Rio de Janeiro, em 1954, e rapidamente se espalhou para o Brasil todo, né? Como cresceu hoje, é o maior movimento social de atendimento à pessoa com deficiência no Brasil, e que trouxe essa visibilidade, né, que é importante. Então, a gente está nessa semana buscando mobilizar para dar visibilidade e conscientizar a população, porque ainda existe preconceito, muito, né? A gente, às vezes, está um pouco... fica meio velado, assim, né? Porque hoje já se fala muito em inclusão e tudo, mas ainda existe. Você olhar para uma pessoa com deficiência e achar que ela não é capaz, que ela não está entendendo o que você está falando, porque ela não comunica como você, porque ela não fala, isso é um preconceito. Né? Como vocês conversaram aqui, né, junto com a Viviane, o caso da Regina Casé, isso é muito comum de acontecer. Né? Então, as pessoas acham que a pessoa com deficiência, que ela não tem vontade, que ela não tem desejo, porque ela não fala que ela não é uma pessoa. Né? Então, ainda existe, o capacitismo ainda está presente na nossa sociedade. Agora, e justamente nessa questão do preconceito, do capacitismo, são alguns dos obstáculos que os deficientes encontram no nosso dia a dia. Mas quais são os outros, né? Por que eu estou perguntando isso nesse bloco? Porque para a gente entender, né? Você como mãe de uma pessoa com deficiência pode falar muito como propriedade para a gente, porque assim, é muito complexo quando você, por exemplo, tem às vezes um filho que está numa cadeira de rodas e não tem uma rampa para ele subir na rua, que você está passando ali no passeio e tem um poste no meio da calçada que não passa nenhuma pessoa direito que está uma cadeira de rodas, veículos que não são equipados para isso, enfim, são uma série de obstáculos. A sociedade brasileira, infelizmente, não está, e eu falo do mundo também, não está capacitada para atender as pessoas com deficiência. Então, quais são os principais obstáculos, na sua opinião? A Lei Brasileira da Inclusão, ela fala sobre 6 barreiras, né, que são as barreiras urbanísticas, que é o que você falou, né, da questão da acessibilidade. Aqui em Itaúna, não só aqui, né, em vários lugares, assim, já andou você nunca andou com uma cadeira de rodas aqui, né? Não precisou. Mas eu te convido a fazer essa experiência, assim, né? Eu falo que todo mundo tinha que viver essa experiência um dia, assim. Gente, vai ali na praça e anda de cadeira de rodas ali, vê se é possível. Né? A dificuldade, você tem que ir para o meio da rua, tem um poste, como você falou, ali no meio do passeio. Eu falo que quando eu vou sair com meu filho para fora de casa... a impressão que eu tenho é como se eu tivesse uma mensagem assim: o lugar do seu filho é em casa. Porque para eu sair de casa já é difícil, porque as ruas são inacessíveis, né?
A acessibilidade é muito precária, assim, né? Então, uma das barreiras é essa barreira urbanística, barreira arquitetônica, que é a segunda barreira, que tem a ver com a acessibilidade nos prédios, nos edifícios, né? Tem a barreira de comunicação também, que é uma barreira... por exemplo, na APAI, uma vez, eu lembro que uma autodefensora pediu para um vereador fazer um projeto de lei, porque eles têm a deficiência intelectual, então muitas vezes eles não conseguem ler, né? E às vezes vai pegar o ônibus, não consegue, porque não consegue ler o que está escrito. Então, era um projeto para tentar criar uma legenda, uma forma, né, delas identificarem ali no ônibus para aquelas pessoas que não conseguiam ler ter essa acessibilidade, né? Então, as 6 barreiras são essas, né, que nós falamos: a urbanística, arquitetônica, da comunicação, do transporte, atitudinal e tecnológica. São essas 6 barreiras resumidas na Lei Brasileira de Inclusão. Agora, em relação, né, à conscientização da população, essa semana visa justamente isso, né? Mostrar a importância das pessoas com deficiência, mas, sobretudo, mostrar também o que elas passam no dia a dia na pele. Sem essa semana, sem também essas datas, né? Porque a gente sabe que, apesar dos, como você disse, os holofotes estarem nas APAIs, nas pessoas com deficiência intelectual e múltipla nesse momento, é ao longo do ano inteiro que tem que ter essa atenção, mas, sobretudo, esse carinho da sociedade com esse público, né? Então, assim, é como se a gente fala, por exemplo, Setembro Amarelo, que está chegando aí para falar sobre questão de suicídio e tal. Fala-se muito em setembro, mas ao longo do ano, né, ninguém fala mais nada sobre isso. E não tem sempre que fazer essa manutenção diariamente, não é isso? Exatamente. Essa semana, ela é para a gente jogar o foco mesmo, né, dar luz para a causa, mas a gente precisa pensar na inclusão todos os dias do ano. Isso é muito importante, que a sociedade tenha essa consciência. Agora, Georgia, quando a gente fala em inclusão, e eu gosto de trazer isso aqui para o nosso público, porque essa palavra é muito bonita e tudo mais, todo mundo hoje fala em inclusão, fala que que gosta de incluir as pessoas, mas na prática, no dia a dia, como diz, no pega para capar, como que eu coloco, então, a inclusão em prática? Como eu vou colocar essa inclusão dentro da minha empresa, dentro da minha casa, na rua que eu passo? Como que eu ser humano, né, eu como indivíduo, cidadão, coloco isso em prática? Primeira coisa, acreditar, respeitar aquela pessoa, acreditar na capacidade da pessoa com deficiência, né? Valorizar essa dignidade que toda pessoa tem. Tem uma mãe lá da APAI, amiga nossa, ela chama Marli. Ela tem uma fala sobre inclusão que eu acho muito bonita, sabe? Ela fala assim, que a inclusão, ela começa no coração de uma mãe. Então, da importância da mãe aceitar aquele filho como ele é, da forma que ele é, a família aceitar, que a partir daí a gente vai conseguir expandir, né? Porque a inclusão, ela começa na família, né? E a sociedade também entender e respeitar essas pessoas, respeitar as diferenças, né? E ver a capacidade, porque a deficiência, como já foi falado, ela é uma característica, ela não pode resumir a pessoa, é apenas uma característica. Agora, em relação, né, como você disse aí, essa abraçar, né, e tudo mais, qual que é o papel fundamental de uma rede de apoio? Porque quando a gente fala em rede de apoio, a gente cita, claro, a APAI, que dá um grande respaldo, mas a família é muito importante. E o que a gente percebe, às vezes, são mães sobrecarregadas, às vezes mães que foram abandonadas aí pelos pais, né? Os pais não quiseram assumir o filho, acabam abandonando, e aí a mãe fica com aquela sobrecarga toda em cima dela e não tem ninguém para ajudar. Então as mães também precisam desse acolhimento, né? Precisam desse cuidado, por isso que a gente tem essa grande preocupação na APAI, que a gente atende não só a pessoa com deficiência, a família. Então, a gente tem desenvolvido assim, muitos projetos mesmo para a família, porque a gente vê que a gente dando suporte, essa rede de apoio para a família, a gente atinge o nosso objetivo, né? Que está diretamente ligado ao usuário, a pessoa com deficiência. Ok, Jorge, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores.
A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas REURB. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. De volta com observações que hoje fala sobre os desafios da pessoa com deficiência no Brasil. Bom, Georgia, agora a gente vai falar sobre as políticas públicas que existem no nosso país. O que são políticas públicas para o nosso público entender? São aquelas políticas que são colocadas em prática para atender determinadas partes da sociedade que às vezes não são assistidas. Por exemplo, pessoas aí que recebem algum tipo de benefício, né, não eram assistidas aí, não tinham condições de sobreviver, questões políticas públicas sociais, da assistência social. Então hoje os portadores aí, né, os deficientes, como que eles são abrangidos dentro dessa questão de políticas públicas no nosso país? Sim, uma questão muito importante que tem me chamado a atenção, é claro que a gente já evoluiu na legislação, né? Então se a gente pegar a lei, tá boa, a gente tem muitos direitos resguardados, mas aí quando a pessoa vai acessar, quando ela precisa do direito assegurado mesmo, né? Em tempo hábil, que é a grande dificuldade que a gente tem. O que acontece? Como vocês mesmos citaram, os diagnósticos, eles estão... as pessoas estão tendo mais acesso ao diagnóstico. Então, assim, a gente pensa, está crescendo, são mais pessoas com deficiência, as pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico. E isso faz com que aquele serviço que existe, ele fique sobrecarregado. Né? Então, a gente vê que as políticas públicas hoje, elas não estão contemplando a todos em tempo hábil. Isso me preocupa, é uma grande preocupação. É uma grande preocupação nossa na APAI, assim, que a gente pensa, gente, quanto mais projeto a gente faz, parece que mais essa fila cresce. E aí vai gerando uma angústia, né? Por quê? Porque as pessoas estão tendo mais acesso ao diagnóstico. Né? Então, o sistema ele não está preparado para receber a todas as pessoas que precisam do atendimento. E isso é uma grande preocupação nossa. Né? Então, por mais que a gente busque, assim, faça projetos e busque, não tem resolvido. Isso é uma grande preocupação. Agora, quando a gente fala política pública, o nosso público em casa pode imaginar que seja só em âmbito federal. Não é assim, a gente está em pleno período eleitoral, né? A gente percebe aí quem é realmente a favor das causas, quem faz ao longo da vida aí, algo em prol, né, das pessoas da cidade, ou então do estado, ou então do Brasil. E, na sua opinião, como que as pessoas hoje, né, quem quer se eleger, pode contribuir com os deficientes através da política, né, em relação a políticas municipais, principalmente esse ano tem eleição municipal. Então, como que essas pessoas podem contribuir com os deficientes, né, com as pessoas aí que têm necessidades especiais, em relação a dar mais oportunidades? Porque, por exemplo, eu não puxei esses dados, mas eu acredito que seja assim em Itaúna, assim como é em outros municípios, várias empresas daqui da cidade empregam baixíssimo índice aí de contratação de pessoas com deficiência. A própria prefeitura, com certeza, tem um número muito ínfimo em relação a isso.
Ou seja, o que se pode fazer no município para também ter políticas públicas que vão abranger esse público? Sim, quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala em investimento. Tem que investir, né? É preciso, de fato, priorizar o atendimento da pessoa com deficiência, que ele não é priorizado. Então, se a gente quer melhorar as políticas públicas, precisa investir, porque é um serviço. Quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando de um serviço especializado. Nós estamos falando de um serviço que ele não é simples, a gente precisa de uma equipe multiprofissional e que não é barato. Então, precisa haver investimento. Então, quando a gente olha o investimento, a gente pega como base o nosso município, é muito baixo, é muito baixo. E assim, às vezes eu olho e falo assim, gente, eu acho que a gente faz milagre, porque o que a gente consegue fazer numa associação como a APAI, se não fosse a APAI hoje no município, quem iria atender essas pessoas? E assim, o investimento ele é baixo. Os políticos, as pessoas que estão entrando, elas precisam estar mais atentos quanto a isso. Porque para a gente fazer, de fato, acontecer as políticas públicas, tem que ter um investimento correto, o que precisa para a gente alcançar o público e conseguir ter uma equipe especializada completa. Até porque, para as pessoas entenderem, ter uma equipe especializada completa é caro, Você ter aí um médico, um psiquiatra a todo momento à disposição, você ter aí quem faz terapia ocupacional, fisioterapeutas. Então, assim, é todo eu sou de Pará de Minas, eu vejo como é no o Ser 4 agora, que está ganhando mais uma especialidade aí. Gente, é um complexo que aquela estrutura só é mantida por obra e graça divina, não tem condições, porque a todo momento, quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro precisa, porque a todo momento pessoas chegam precisando de apoio e respaldo, não é isso? É essa sensação que a gente tem, assim, E a gente vai buscando, a gente busca novas metodologias. A Viviane falou da intervenção parental, que nós estamos investindo. A APAI hoje está com grupos de pesquisa, A gente está com um grupo de pesquisa na área do envelhecimento, para as pessoas com deficiência em processo de envelhecimento. Então, tem um grupo de pesquisa específico para esse público e também a gente está com um projeto que a gente está acreditando muito nele, que é o Impact de intervenção parental, que a gente consegue trabalhar com grupo. Então, consegue capacitar as famílias para que elas possam ajudar no desenvolvimento, porque o tempo que a APAI consegue oferecer de terapia, ele é insuficiente, a gente sabe disso. A gente não consegue oferecer uma terapia intensiva, a não ser que a gente faça projetos igual nós já fizemos também. Mas mesmo assim, a gente precisa capacitar esses pais para que eles consigam dar continuidade em casa, nos estímulos, para auxiliar no desenvolvimento da criança. Agora, Jorge, a APAI aqui de Itaúna, ela tem 54 anos, E, claro, como a gente tem falado ao longo do programa inteiro, tem um papel mais que fundamental. E as pessoas podem achar que é somente a parte governamental que tem que ajudar, mas não, toda a sociedade pode contribuir, De quais formas? Sim, exatamente. Na APAI tem o setor de captação de recursos, então a sociedade contribui, pode contribuir, mas é importante essa contribuição da sociedade, porque são diversas fontes de recursos, A gente está falando de uma organização privada, A APAI ela é uma associação privada de finalidade pública. Então, o que ajuda, a gente a manter tantos atendimentos? É justamente isso, a fonte de recurso ela é diversificada. Então, tem tantos convênios firmados, as parcerias firmadas com as esferas governamentais, quanto as doações da comunidade, projetos através de lei de incentivo fiscal, que as empresas podem também financiar. Hoje nós temos 3 projetos aprovados, 2 que foram aprovados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e um pelo Ministério do Esporte. Então, na APAI, hoje, nós estamos com 3 projetos e precisamos captar o recurso para executá-los. Então, através das leis de incentivo fiscal que a gente consegue captar esses recursos. Agora, quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer, como que é o trabalho realizado por vocês, como que pode proceder? Pode buscar nas redes sociais, Instagram, tem o site da APAI, que a gente está sempre postando lá, os trabalhos que são desenvolvidos através das redes sociais, ou nos visitar também na rua Cunha Quitão, no bairro Chácara do Quitão, número 281. Que possam ir visitar, conhecer a APAI. Eu falo que a APAI ela é um patrimônio do município. Por quê? Ninguém planeja ter um filho com deficiência, Ninguém planeja, mas acontece, Como aconteceu comigo, acontece. E a APAI ela é um patrimônio do município.
Então a gente precisa cuidar desse patrimônio, que é um lugar muito importante, que ajuda muitas pessoas. Com certeza. Bom, Jorge, o nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais e, sobretudo, a sua mensagem final, né, sua mensagem especial para essa data tão especial para vocês, sobretudo, que é a Semana Nacional aí da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Convidar toda a comunidade para participar conosco, para conhecer a APAI. Nós vamos fazer uma passeata no dia 31, no sábado. Nós vamos sair em frente ao Colégio Losango, ali na Prainha, na entrada da Prainha. Então a gente vai concentrar lá às 8 horas da manhã e nós vamos subir para a praça e vamos fazer um movimento muito bacana, uma passeata inclusiva. Então a gente convida toda a comunidade para participar conosco. E a sua mensagem especial? Então, que as pessoas possam conhecer, né, como nós falamos tanto aqui, né, acreditar na capacidade das pessoas com deficiência, respeitá-las, né, dar dignidade para elas e, de fato, que a gente possa contribuir com uma sociedade inclusiva, né, que essa semana, que ela possa ter esse efeito, que é o que a gente tanto almeja, né, que a sociedade seja, de fato, inclusiva para todas as pessoas. Essa causa, ela é de todos nós. Ok, então, Jorge, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está com o YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!